linhas eu vou viajar. Com a agulha na mão começo a criar. Oi pessoal, tudo bem? Então, como prometido, hoje eu vim trazer a aula para vocês da nossa abelhinha, chaveirinho, abelhinha, amigurumi. Eu fiz uma enquete lá no Insta e perguntando qual tutorial vocês gostariam de saber, né? Se era a abelhinha ou o pintinho, e a abelhinha ganhou. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o tutorial da abelhinha. Vamos aos materiais? Então, a gente vai precisar de linha preta. Aqui todas eu tô usando amigurumi, tá, pessoal? Linha preta. Linha amarela. Linha branca. Agulha de 3 milímetros. Tesoura. A gente vai precisar também de um fio, pedacinho de linha rosa. E a gente também vai precisar de olhinhos, esses com travas de 3 milímetros, tá? A argolinha de chaveiro também para colocar na nossa abelhinha. Então vamos lá para nossa aulinha. Então a gente vai começar com o fio amarelo. Esse fio amarelo a gente vai fazer o nosso anel mágico, e dentro do anel mágico a gente vai fazer 6 pontos baixos. Aqui o nosso anel mágico. E dentro desse anel mágico, então, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos dentro do nosso anel. Agora a gente pode fechar o anel. Não precisa fechar todo ele, tá? Para ficar mais fácil, então a gente vai fechar um pouquinho. Agora, na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, vão ser 6 pontos baixos para cada ponto de base. 6 aumentos. O primeiro é sempre mais difícil, que é apertadinho, mas depois vai. Ó, 1, 2. Pessoal, eu gosto de botar um marcador no primeiro ponto para não me perder depois, tá? Vocês podem botar no primeiro ou no último ponto, como vocês acharem melhor. Eu coloco sempre no primeiro. Então, 2.
6 aumentos que nós fizemos, tá? Agora pode fechar total o círculo, o anel mágico, né? Pode fechar ele bem apertadinho. Ó. Agora, na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Eu vou seguir nessa sequência, um ponto baixo e um aumento. Primeiro ponto baixo. E um aumento. Então, vou seguir por toda a carreira fazendo um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira, a gente ficou com 18 pontos baixos, tá? 18 pontos baixos. Agora, na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, tá? Vamos seguir essa sequência de 2 pontos baixos. E um aumento. A gente vai fazer então por toda a quarta carreira 2 pontos baixos e um aumento. A gente vai totalizar então essa quarta carreira com 24 pontos. Então aqui eu finalizei a quarta carreira com 2 pontos baixos e um aumento. A gente ficou com 24 pontos. Agora, na carreira 5 e 6, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, a gente vai finalizar com os mesmos 24 pontos, tá? Nas duas carreiras. Então, eu vou fazer aqui e já retorno aqui com vocês. Então, aqui, pessoal, terminei a minha quinta e sexta carreira, tá? Tá ficando assim. 24 pontos tem o total. Agora, a gente vai fazer a troca de cor, tá? Aqui, ó, é o meu último ponto. Então, eu vou soltar essa linha aqui que vem do novelo. Vou segurar esses 2 pontinhos aqui. Vou vir com a minha linha preta. E vou puxar para finalizar esse último ponto. A gente pode ajustar aqui atrás. Ajusta, deixar mais firmezinho, né? Então a gente faz o último ponto da carreira com a troca de cor, tá? E nessa próxima carreira agora a gente vai fazer também ponto sobre ponto, 24 pontos, tá? Com a cor preta. E 24 pontos a gente vai fazer ponto sobre ponto. Vou finalizar essa minha carreira aqui e já volto. Então aqui eu finalizei a minha 7ª carreira, ponto sobre ponto com a cor preta. Pessoal, eu não corto o fio, porque a gente vai voltar a usar depois, tá? Então eu deixo eles aqui. Mas, caso vocês queiram cortar, podem cortar agora, tá? Corta e dá um nozinho aqui para arrematar o amarelo com o preto. Mas eu deixo as duas cores aqui, porque a gente vai usar de novo. Então, a 8ª carreira agora,
a gente vai fazer de novo, ponto sobre ponto, 24 pontos, tá? Eu vou fazer a minha 8ª carreira aqui e já volto com vocês. Ó, pessoal, terminei então a 8ª carreira, ponto sobre ponto, 24 pontos. Agora, a 9ª e a 10ª carreira, a gente vai fazer de amarelo de novo. Então, a gente puxa, como eu deixei aqui, né, eu não cortei, eu vou puxar. Vocês, caso não tenham cortado, então a gente vai fazer a inclusão agora. Como no outro, eu não finalizei o último ponto da carreira, né, vou finalizar com a linha amarela. Posso dar uma puxadinha aqui, tá? E vamos começar então a 9ª carreira. Então a 9 e a 10 vão ser ponto sobre ponto com a linha amarela. Eu vou fazer e já volto aqui com vocês. Ó, pessoal, então eu finalizei as outras 2 carreiras de amarelo, tá? Eu cortei aqui o fio preto agora porque a gente vai fazer o rostinho da nossa abelhinha, tá? Aqui, ó. E eu esqueci de deixar um pedaço da linha. Então, precisei cortar pra pegar e fazer agora o rostinho dela, tá? Então, a gente vai passar a linha preta por dentro da nossa agulha. Então, aqui é o nosso centro, né, da abelhinha. Aqui é a nossa 1ª carreira e aqui é a nossa 2ª carreira. Eu vou inserir a agulha entre a 1ª e a 2ª carreira. Depois eu vou descer aqui também entre a 1ª e a 2ª carreira. Vou sair aqui ao lado, entre a 1ª e a 2ª carreira de novo. E vou sair aqui embaixo novamente. Esse aqui vai ser, então, a boquinha da nossa abelhinha. Então, a gente pode fazer o arremate aqui embaixo. Não apertar muito forte, tá? Para que não repuxe lá o bordadinho da boquinha que a gente fez. Só um nozinho para ele não se soltar. Pode cortar a sobra. Então, tá feita a nossa boquinha. Agora, a gente vai colocar os olhinhos da nossa abelhinha. Então, aqui, pessoal, a gente vai colocar os nossos olhinhos, tá? De 3 milímetros, tá? Com a travinha de segurança. Então, aqui, a gente fez a boquinha, né? Entre a 1ª e a 2ª carreira. Os olhinhos, a gente vai colocar um ponto acima entre a 3ª e a 4ª carreira, tá? Vou colocar aqui. Entre a 3ª e a 4ª carreira. Ver se tá certinho, se tá retinho. Se tiver certinho, a gente coloca a travinha de segurança. Vou virar aqui pra pôr a trava. Se não tiver os olhinhos com a travinha de segurança, pode ser os olhinhos colados, tá?
tem problema, ou também pode fazer com a própria linha os olhinhos. Pronto. Agora, vocês lembram daquele pedaço de fio rosa? Então agora a gente vai fazer a bochechinha da abelha. É embaixo do olhinho aqui, ó, tá? A gente vai entrar aqui do ladinho. E vai sair aqui. Vai entrar aqui do ladinho. E vai sair aqui. Olha a nossa abelhinha. Olha a carinha dela, que graça. Então agora a gente vai arrematar os fios. Então a gente arremateia os fios ali dentro, tá? Não tem problema que fique assim, depois a gente vai colocar no enchimento e eles não vão aparecer. Ó, como é que ficou o rostinho da nossa abelhinha. Então agora a gente vai continuar com o corpinho dela. Então a gente terminou aqui a 9ª e a 10ª carreira com 24 pontos e o fio amarelo. Agora a gente vai fazer a 11ª e a 12ª, então a 11 e a 12, com o fio preto e também com 24 pontos. Como eu havia cortado o fio preto para fazer o bordadinho do rostinho, então agora eu vou incluir ele de novo, tá? Ó, eu tinha finalizado o meu último ponto da carreira amarela, eu desfiz ele, tá? E agora eu vou finalizar ele com a minha linha preta. A gente dá uma puxadinha e vamos dar início à nossa 11ª carreira com 24 pontos na linha preta. Ponto sobre ponto. Eu vou finalizar então essas duas carreiras, a 11ª e a 12ª, com a linha preta, ponto sobre ponto, e já retorno. Bom, gente, então finalizei aqui a 12ª carreira no preto. Agora a 13ª, a gente vai usar o amarelo de novo, tá? O amarelo, então, a gente vai desfazer esse aqui. Segurar os dois ganchinhos e puxar o nosso fio amarelo. E vamos dar sequência. Então, agora na 13ª carreira, a gente vai fazer 24 pontos de amarelo, tá? Então, ponto sobre ponto de novo, só que dessa vez amarelo. Então, pessoal, eu terminei aqui a 13ª carreira em amarelo. Agora a gente vai começar a fazer as diminuições, tá? A 14ª carreira, então, vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vou fazer aqui e já retorno. Eu dei início, então, aqui, pessoal, na 14ª carreira, né, de diminuição. Fiz os 2 primeiros pontos baixos aqui e vim mostrar pra vocês a diminuição, tá? Tem gente que faz a diminuição pegando as 2 primeiras alcinhas de 2 pontos e laçando os 3 pontinhos, tá? Isso é uma diminuição. Eu faço da seguinte forma: eu entro com a agulha no ponto, puxo a linha do novelo, entro na agulha com a agulha no outro ponto, puxo a linha do novelo e depois eu tiro os 3. Também é uma diminuição, tá? E vou seguir então fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição até o final da 14ª carreira. Então aqui a gente já finalizou a 14ª carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora a gente vai fazer a última troca de cor, tá? Vamos então soltar aqui, né, o último ponto que eu fiz, que a gente fez.
Vamos deixar as 3 argolinhas na agulha e vamos puxar o fio preto. E na 15ª carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Então, nem diminuição, nem aumento. A gente vai só fazer ponto sobre ponto nessa 15ª carreira. Vou finalizar aqui a 15ª carreira e já retorno. Então, aqui, pessoal, já finalizei a 15ª carreira, ponto sobre ponto, com a linha preta. Então, a gente finalizou aqui com 18 pontos. E agora a gente vai fazer o enchimento com a fibra, tá? Pode cortar aqui o fio amarelo, que a gente já não vai mais usar ele. E vamos usar a fibra para fazer o enchimento. A gente vai ajeitando, né, para ela pegar a forma. Então, a gente vai enchendo agora conforme a gente vai subindo as carreiras, tá? Aqui, então, a gente vai fazer a 16ª carreira com diminuição, um ponto baixo e uma diminuição, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E assim a gente vai fazer toda a carreira de número 16. Eu vou fazer aqui e já retorno. Então, finalizei aqui a 16ª carreira com um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos com 12 pontos baixos. A 17ª carreira a gente vai fazer ponto sobre ponto, então 12 pontos baixos. Agora pode ser que fique um pouquinho mais difícil, porque a gente tá diminuindo, né? Mas essa é a nossa penúltima carreira. Feita então a nossa 17ª carreira. Vou colocar mais um pouquinho de fibra. E agora a gente vai fazer a 18ª carreira e última, com 6 diminuições, tá? Então, vamos fazer aqui 6 diminuições. Uma. Duas.
3. Vou finalizar aqui com o resto e já retorno. Ó, pessoal, então eu finalizei aqui a nossa última carreira com 6 diminuições, tá? Agora a gente pode puxar o fio e cortar. Podemos puxar aqui. E agora a gente vai fazer o arremate com a agulha, fazendo o círculo mágico invertido. A gente vai passar a agulha nessa primeira alcinha aqui, tá? De fora para dentro. Primeira alcinha 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 de fora para dentro. E primeira alcinha de fora para dentro. E agora a gente pode puxar. Agora, para arrematar, a gente só coloca para dentro. Dá uma passadinha em outros pontos, né? Só para deixar bem firme e não ter perigo de soltar. Ó, então o corpinho da nossa abelhinha já tá pronto. Agora então a gente vai fazer as asinhas. Então agora a gente vai fazer as asinhas da nossa abelhinha. Com fio branco a gente vai fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. E pode fechar o nosso anel mágico. Agora, na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Ficando com 12 pontos baixos. Dois. 3, 4, 5 e 6. A gente pode então puxar de novo o nosso círculo aqui que abriu, né? Puxar com força. E pode puxar o fio que a gente já finalizou. Então, as asinhas são assim, tá? Apenas 2 carreiras. Vocês vão fazer outra exatamente igual. O anel mágico, 6 pontos baixos e depois 6 aumentos. Então, aqui a gente tá com as nossas 2 asinhas. E agora a gente vai fazer a costura na nossa abelhinha. Então, agora a gente vai fazer a costura, tá, pessoal? Então, a gente vai pegar aqui por base
o centro do nosso elo mágico, tá? O centro dele, e a gente vem aqui, ó, entre a segunda listra amarela e a segunda listra preta. E aqui é o centro, tá? Então, a gente vai contar 1, 2 pontos, 1, 2 pontos. Então, é exatamente aqui que a gente vai colocar nossas asinhas, tá? Eu vou marcar com o alfinete aqui pra gente não se perder. 1, 2. 1, 2. Ó, bem nesse ponto aqui que a gente vai colocar as nossas asinhas, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloco aqui, certo? Agora a outra, a mesma coisa. Vou passar o fio aqui. Eu gosto de passar os 2 fios, tá, pessoal? Mas, se preferir, pode passar um fio só, não tem problema. Então, vamos colocar aqui a nossa asinha. Entro aqui e saio aqui junto. Aqui, então, a gente vai unir os fiozinhos. Com 2 nozinhos, ou 3, de preferência de vocês, tá? Vamos cortar. E vamos fazer o arremate colocando lá pra dentro. Ó, pessoal, vocês podem deixar mais firmes, se quiserem. Pode deixar mais juntas também, tá? Fica a critério de vocês. Agora a gente vai colocar a argolinha do chaveiro. Então aqui, pessoal, a gente vai colocar a nossa argolinha do chaveiro, tá? Pode pôr aqui bem no centro. Pera aí que deu problema. A gente aperta. E esconde lá dentro.
tá pronta a nossa abelhinha chaveirinho. Olha que graça. Gente, e o mais legal de trabalhar com crochê é que as peças, elas nunca ficam exatamente iguais. Então elas são exclusivas, né? Cada pessoa tem uma. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço muito se compartilhar esse vídeo com suas amigas crocheteiras. Se quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, eu fico à disposição para responder. Até a próxima! No meio das linhas eu vou viajar. Com a agulha na mão começo a criar.